A arte de escrever. Fico cabreira e insatisfeita ao ler uma peça literária entremeada de citações alheias. Daí que, para não me acusarem de plágio, nem me imputarem incoerência ou diletantismo, adianto as razões que me induzem a fazer o mesmo neste momento de reflexão. Pois bem, propus-me a transcrever conceitos e definições de outrem, justamente por tratar-se de um assunto delicado e certamente fadado a críticas. Todavia, desafio posto, desafio aceito. Daí a razão de utilizar neste trabalho citações do filósofo e escritor Arthur Schopenhauer. E o faço por precaução e salvaguarda, uma vez que o tema é polêmico e sujeito a ferir susceptibilidades. Adianto, pois, que as ideias aqui expostas não são minhas, e sim do referido autor alemão em seu livro A Arte de Escrever, com tradução de Pedro Sussenkind. Reitero, entretanto, que comungo plenamente das teorias apresentadas por ele e faço minhas as suas afirmações. Abre aspas. A presença de um pensamento é como a presença de quem se ama. Mas o mais belo pensamento corre o risco de ser irremediavelmente esquecido se não for escrito. Assim como ocorre com a pessoa amada, que pode nos abandonar se não nos casarmos com ela. Mas há que ter o cuidado de não se tornar um escritor diarista, isto é, aquele que escreve qualquer coisa e em função do lucro. O verdadeiro e bom escritor o é por vocação e não profissão. Os escritores por profissão ou por encomenda repetem o que os outros já disseram e escrevem sobre isso, ao passo que aqueles que são estimulados a escrever por meio das próprias coisas, com sua linguagem e estilo próprios, só esses permanecem e serão imortalizados. Fecha aspas. Vamos, pois, ao que interessa. Rainer Maria Rilke, em Cartas a um Jovem Poeta, afirma que morreria se parasse de escrever. Isso prova que a literatura, como a pintura, a escultura, o canto, a prática esportiva, podem vir a tornar-se uma segunda natureza necessária e insubstituível. Mas, a despeito de ser a palavra a matéria-prima do artista literário, ela em si não basta para obter-se um bom texto. É preciso que ela seja trabalhada num processo de seleção, de arrumação vocabular, de exploração de significados e linguagens não convencionais, como são as expressões figurativas. É esse processo, essa interlocução com o texto, que caracteriza a linguagem artística, seja ela em forma de verso ou de prosa. Neste particular, não é demais lembrar que o que diferencia um trabalho escrito de outro é a expressão, o estilo de cada autor, que pode ser sobejamente enriquecido por construções inusitadas e formas peculiares de dizer o corriqueiro. Trata-se de uma técnica exaustivamente explorada pelos bons literatos, sobretudo os poetas, que buscam, em figuras de linguagem, o adorno que aprimora a frase e leva o leitor à comoção. Asseguro que há uma blindagem entre o autor e sua obra, a qual os torna parceiros e cúmplices. Se for violada essa interação, o ato se assemelhará ao furto, pois caracteriza uma violação
ou apropriação de direitos alheios. E isso ocorre com mais frequência do que se supõe. Basta folhear certas teses e dissertações, hoje disseminadas qual uma pandemia, para certificar-se de que a moda pegou para valer. Isso de que no mundo nada se cria, tudo se copia, é apenas meia-verdade. No meu entender, não se aplica ao produto do cérebro, que é abstrato e imaterial. A formulação do pensamento, do conceito, da ideia, será sempre intrínseca e individual, algo intransferível, por sua própria essência. Dizer ou escrever o que os outros já disseram ou escreveram empobrece o texto e desqualifica seu autor. Além da chatice, que é a contínua interrupção da leitura, a que se obriga o leitor pelas informações, entre parênteses. O sujeito só se apropria do saber quando é capaz de pensar algo com profundidade e produzir, sobre a coisa pensada, seu próprio conhecimento. Grande parte dos pretensos eruditos consegue definir apenas o que já está definido, sem a diversidade original dos cérebros que realmente sabem formar sua opinião pessoal. O espírito pensante é elástico, elabora e estica seus próprios conceitos, diferente do tacanho, que só escreve com a mão e o intelecto dos outros. Que um autor pense igual a outro, que tem os mesmos princípios e mesmas características, que se ampare em bons autores do tema, é louvável e até aconselhável. Mas que transcreva simplesmente o dizer de outros, descaracterizando o próprio trabalho, além de enfadonho, é também inócuo. O adágio, tão velho e tão atual, abre aspas, cada cabeça uma sentença, fecha aspas, fala por si. À vista das considerações expostas, há que priorizar-se e valorizar o texto inédito, sem os enxertos que o enfadam e o despersonalizam. Sejamos criativos, singulares, originais, que será maior e mais fecunda a nossa contribuição à literatura e aos leitores. No intento de validar minhas afirmações, concluo também com o dizer de Schopenhauer a respeito do assunto abordado acima. Abre aspas. Pensamentos alheios, lidos ou repetidos, são como a sobra da refeição de outra pessoa, ou como as roupas deixadas em nossa casa por um hóspede. Fecha aspas.